Chegou a hora de falar de It, capítulo 2, a continuação do sucesso de It, A Coisa, de 2017, assinado por Andy Muschietti, com um grande elenco, e vamos sim adentrar na treta. Muito bem, então, 2 anos depois de o sucesso de It, chega aos cinemas de todo o Brasil, It capítulo 2, com o desfecho da saga que vimos lá iniciada, nesse remake do clássico lá dos anos 90, aquele telefilme que é meio trash, mas que eternizou o ícone Pennywise na memória de muito cinéfilo por aí, e que voltou com tudo com o Bill Skarsgård sendo um dos grandes personagens do terror dos últimos anos. Vale destacar que nesse vídeo você vai ter spoilers, então fique atento que eu vou avisar quando eu der um spoiler muito cabuloso. Pois bem, 27 anos depois, como a gente já imaginava, afinal essa história já existe no livro e no telefilme, o Clube dos Otários, o Clube dos Perdedores está voltando e eles vão ter que enfrentar a coisa novamente. E a gente tem um filme muito bom, assim como o primeiro, só que ele, aos poucos, ele vai se perdendo um pouco. A gente tem um primeiro arco sensacional, a abertura do filme é muito boa, a gente tem aquele terror que é realmente apavorante, a gente tem muito gore logo de início. O Andy Muschietti consegue fazer uma apresentação muito boa de todos os personagens agora adultos. E todos os personagens adultos, todos os atores, eles estão muito bem e a gente identifica muito bem quem são aqueles que a gente viu no primeiro filme, que são lá do Will Wolfhard, temos também, enfim, todo o Mike, toda aquela turma lá. A gente vê agora no elenco adulto, que é um elenco sensacional, com James McAvoy, com Jessica Chastain, nós temos o Bill Hader, enfim, temos grandes nomes aqui também para contar essa idade nova deles, como aí passados os seus 27 anos. E essa apresentação é muito boa, talvez um dos pontos altos do filme logo no início. Ele começa o filme com cenas assim que a gente não imagina que ele poderia começar. Ele mostra a Derry novamente, ele situa a Derry como está agora, e aos poucos vai introduzindo esses personagens. E essa fluidez do primeiro arco é muito boa. A gente vê todos eles se apresentando, todos eles voltando, todos eles se reconectando e se dispondo então a finalmente ter que encarar essa realidade que a gente já sabe que acontece, que é a volta do palhaço Pennywise, que já está logo desde o início do filme literalmente tocando o terror. Um dos pontos altos desse primeiro arco é o tom de comédia que ele consegue introduzir, que foi também muito bom em It, A Coisa lá de 2017. Os mesmos personagens divertidos que a gente encontrava no primeiro filme, no elenco juvenil, eles se repetem no elenco adulto, com exceção de um ator que realmente não consegui gostar do início ao fim, mas que ele, na vida de jovem, no elenco jovem, era sensacional. O James Ransone, que faz o Ed adulto, ele consegue resgatar todas as características do Ed criança, porém não funciona tão bem e ele é o meu ponto negativo do elenco do início ao fim do filme. Enquanto o Ed do elenco infanto-juvenil, que é o menino que fez o Shazam, você lembra do Shazam? Ele era o amigo do Billy Batson, e é sensacional. Jake Dylan Grazer, esse menino é muito bom, esse cara é muito bom. Jake Dylan Grazer, esse salva o filme, inclusive quando eles fazem aqueles respiros, porque a gente tem em It de novo, agora o que a gente teve no telefilme dos anos 90, que é a vida adulta e a vida juvenil. Isso vai se mesclando de uma forma muito legal. O Andy Muschietti ele consegue construir transições que nos levam do elenco adulto para o elenco juvenil de uma forma muito fluida, de uma forma muito bonita, muito legal, transições boas e quando se faz de propósito, assustadoras também. Mas uma coisa que eu senti um pouco falta em It capítulo 2 é realmente o palhaço Pennywise. Ele sim tem seus momentos, ele aparece, o Bill Skarsgård está realmente muito bom, mas eles apostaram em várias alucinações do elenco que a gente tem não só o palhaço, mas outros tipos de monstros, e esses monstros alucinam e nos trazem aquela sensação de preocupação, mas ao mesmo tempo essa preocupação ela tem um limite, porque a gente sabe que eles estão tendo alucinações e que aquilo definitivamente não vai machucar eles. E
esse talvez seja um problema do filme, porque várias dessas alucinações nos levam a acreditar que possa vir algum problema, mas depois de algum tempo a gente sabe que elas são só alucinações e que elas não vão afetar a saúde de ninguém, não vão machucar ninguém, e acaba meio que se repetindo ao longo do tempo. O filme é bem longo, ele tem 2 horas e 40, então certos momentos a gente vai ficar respirando e se olhando assim, até olhando para os lados na sessão de cinema pensando, ok, acho que eles já foram longe demais, não precisava de tantas cenas assim. Mas sim, It consegue assustar de forma definitiva, como fez no primeiro filme, e tem realmente momentos em que você vai se segurar muito na cadeira. Pois bem, terminado esse primeiro arco de apresentação, a gente vai para um arco de superação de cada um. E o diretor, ele se dedicou a contar o arco de cada um desses personagens. No entanto, no momento em que ele consegue ou tenta introduzir uma questão mais mística de como é que os atores, como é que esses personagens vão poder vencer o palhaço Pennywise, fica um pouco fora de tom, fica um pouco mal explorado ou pouco explorado, porque eles citam rituais, citam esse misticismo, citam até uma tribo indígena. No entanto, ela nunca foi citada, nunca foi construída, a gente não vê esses índios e não sabe se esses índios alguma vez enfrentaram realmente esse palhaço, mas está lá construído de alguma forma para se dizer que, ok, existe um ritual que eles podem fazer para vencer esse ser sobrenatural. É um ponto fraco também do filme porque realmente ficou muito solto, a gente não sabe de onde vem a explicação, a gente só sabe que um deles estudou muito aquilo e que ele sabe que daquele jeito eles vão conseguir contornar o problema. E depois de contar o arco de cada um, como eu estava falando, o diretor se apega ao arco de cada um e eles precisam meio que se apresentar e buscar um artefato onde cada um vai queimar o artefato para depois tentar fazer esse tal ritual. Ele é contado de cada um e nesses momentos a gente tem sim várias alucinações interessantes. A principal delas fica com a Jessica Chastain, que tem provavelmente o arco mais assustador, e aí sim você pode ficar preparado que o arco é muito bom. No entanto, outros são um pouco fracos, não são tão interessantes, são até distantes e de repente dava para ter cortado alguns deles, alguns não ficam tão bem explicados. E lá pelas tantas a gente começa a pensar que o filme está cansando porque ele está contando a história individual de cada um deles e de repente dava para ter abreviado isso. Não só isso, como depois de toda essa reunião feita, eles definem que então finalmente vão ir atrás do palhaço Pennywise. E também fica um pouco ruim essa explicação porque não faz sentido. Mas teoricamente ou provavelmente seria melhor se o próprio palhaço começasse a aterrorizar eles e eles conseguissem de alguma forma atacar o palhaço dessa forma. Mas não, eles vão atrás. E essa jornada de ir atrás, ela fica um tanto quanto chata, porque eles entram numa casa mal assombrada e aí a gente passa de um filme de terror para meio que um filme de aventura, que sim, vai se arrastar mais um pouco e a gente vai ter mais filme, mais ação, mais monstros, mais enfrentamentos. E alguns momentos que também podem nos tirar do filme porque são pessoas lutando contra monstros e daqui a pouco os monstros não são tão assustadores e chega ao desfecho onde eles têm uma explicação muito ruim para esse final do filme. Basicamente, esse final do filme não é tão bom. Aliás, não é tão bom quando eles enfrentam Pennywise. O final do filme, no desfecho geral, ele até que fica bom porque eles remetem um outro personagem que morreu. Não vou dizer quem foi agora, embora eu falei que teria spoilers, vou guardar essa. Mas no final até que funciona bem, o arco se fecha de uma forma positiva. Vale ficar atento também em It capítulo 2 às aparições especiais de ninguém mais, ninguém menos, Stephen King. Eu contei pelo menos 3 vezes que ele aparece, em uma delas é muito evidente, é claro, mas em outras 2 é bem sutil, então tem que ficar bem ligado, porque daqui a pouco ele apareceu até mais vezes em outros personagens e eu não percebi. Mas sim, ele aparece várias vezes, tal qual Stan Lee no MCU, vale ficar atento. E eles fazem até uma piada com o lance do autor do livro, não o Stephen King, mas o personagem do James McAvoy, que é um escritor,
que ele não consegue fazer os finais do livro dele, que ele sempre entrega finais ruins. E eu fiquei depois pensando, será que essa é uma autopiada com o filme? Fica aí a interrogação. E depois de tudo isso, todo esse desfecho, todo esse gancho, todos esses monstros, toda essa função toda, a nota que eu dou para It capítulo 2 é 13,5. 13,5 de 0 a 5 é uma boa nota. Eu acho que o primeiro foi ainda melhor, mas realmente dava para ter cortado bastante coisa desse filme e eu fico até feliz quando eu consigo ir ao cinema e ver uma história concisa, com início, meio e fim, bem contada, que não precise de mais de 2 horas, tal qual Brightburn. Brightburn, eu gostei muito desse filme esse ano, então se liga que tem crítica aqui no canal também. Coloca aí a edição. Mas e aí, gostou dessa crítica? Não gostou? Deixe pra gente nos comentários. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília em todas as redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.